A lenda do Drácula é uma das histórias mais famosas e intrigantes do folclore europeu. O Conde Drácula é conhecido por sua natureza vampírica e habilidades sobrenaturais. Toda essa história tem suas origens na Romênia, especificamente na região da Transilvânia, e tem sido objeto de inúmeras adaptações e reinterpretações em filmes, livros e outros meios de comunicação ao longo dos anos. Neste vídeo exploraremos a lenda do Drácula e suas origens, bem como as várias interpretações que foram feitas ao longo dos anos. Quer saber mais sobre toda essa história? Então fica comigo e veja o vídeo até o final. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, e ative as notificações para ficar por dentro do universo mitológico e não perder os nossos próximos vídeos. O nome Drácula tem sua origem em Vlad III, um príncipe da Valáquia que governou no século XV e ficou conhecido por sua brutalidade e crueldade. Vlad III era conhecido como Vlad, o Empalador, por sua prática de empalar seus inimigos e exibi-los publicamente, como uma forma de dissuadir outros de desafiá-lo. Seu pai, Vlad II, também era conhecido como Dracul, que significa dragão em romeno, devido ao fato de ele ser membro da Ordem do Dragão, uma organização cavaleiresca que lutou contra os turcos. Vlad III, também conhecido como Vlad Tepes, é uma figura histórica fascinante e controversa. Ele nasceu em 1431 e governou a Valáquia por 3 vezes. Sua reputação como um líder brutal e sanguinário é amplamente conhecida, e sua história inspirou inúmeras lendas e mitos ao longo dos anos. A história de Vlad III começa com sua infância, que foi marcada pela influência de seu pai. Vlad II foi um governante ambicioso que se esforçou para manter a independência da Valáquia em relação aos poderosos vizinhos do país, incluindo o Império Otomano e a Hungria. Ele foi capaz de garantir a proteção de seu país ao se tornar um vassalo do Império Otomano, mas isso não impediu que ele fosse preso em 1442, quando Vlad III tinha apenas 11 anos de idade. Depois da prisão de seu pai, Vlad e seu irmão mais novo foram entregues aos turcos como reféns, como era costume na época. Eles passaram então os próximos anos sendo educados em Istambul, onde Vlad III se tornou fluente em turco e aprendeu sobre a cultura e a política do Império Otomano. No entanto, sua experiência como refém deixou uma marca profunda em sua personalidade, e ele se tornou conhecido por sua crueldade e desconfiança em relação a estrangeiros. Quando Vlad III retornou à Valáquia em 1448, ele descobriu que seu pai havia sido assassinado e que um de seus tios havia tomado o trono. Ele iniciou uma campanha para recuperar o poder, que culminou na Batalha de Targovist, em janeiro de 1448. Embora Vlad III tenha sido derrotado, sua coragem o tornaram uma figura popular entre o povo da Valáquia, e ele foi nomeado príncipe do país em 1456. Foi durante seu primeiro reinado que Vlad III se tornou conhecido por suas táticas brutais e cruéis. Ele acreditava que a melhor maneira de manter a ordem e garantir a lealdade de seus súditos era através do terror, e ele empalava e torturava seus inimigos sem piedade. Sua reputação se espalhou rapidamente, e ele foi apelidado de O Empalador pelos seus inimigos turcos. Durante seu segundo reinado, Vlad III se envolveu em uma série de conflitos com os turcos otomanos, que haviam se tornado cada vez mais poderosos na região. Ele travou várias batalhas contra eles, incluindo uma em que teria empalado 20.000 turcos, embora o número exato seja incerto. Sua brutalidade o tornou temido pelos turcos, mas também pelo seu próprio povo, e ele foi eventualmente deposto em 1462. Vlad III passou os próximos anos lutando para recuperar o poder, e em 1476 ele conseguiu retomar o trono da Valáquia pela 3ª vez. No entanto, seu terceiro reinado foi curto, e ele foi morto em batalha pouco tempo depois. Apesar da sua reputação como um líder sanguinário e cruel tenha sido ampliada ao longo dos anos, há evidências de que Vlad III era também um líder justo e eficaz, que trabalhava para proteger a independência e a integridade da Valáquia. Uma lenda famosa é a de que Vlad III bebia o sangue de seus inimigos, embora não haja evidências de que isso seja verdade. Apesar de sua reputação infame, Vlad III continua a ser uma figura fascinante da história da Romênia. Sua história é um exemplo do tipo de líder brutal e impiedoso que era necessário para governar em um período de grande instabilidade política e militar.
e sua influência ainda é sentida na cultura e na política da região. A figura histórica de Vlad III, o Empalador, também tem sido alvo de várias interpretações e revisões ao longo dos anos. Alguns historiadores modernos argumentam que a reputação de Vlad III como um líder brutal e sanguinário foi ampliada ao longo dos séculos por seus inimigos e por lendas populares, e que a história precisa ser reexaminada à luz de evidências mais precisas. Por exemplo, a lenda de que Vlad III empalava seus inimigos em grandes números pode ter sido exagerada, embora haja evidências de que ele usava essa forma de execução em casos extremos. Não está claro quantas pessoas foram realmente empaladas durante seu reinado. A reputação de Vlad III como um líder sanguinário também pode ser vista em um contexto mais amplo. Na época em que ele governou, a Europa estava passando por uma série de guerras e conflitos sangrentos, e a violência era vista como uma ferramenta legítima para manter o poder e garantir a sobrevivência do Estado. Além disso, a execução brutal de prisioneiros de guerra e de inimigos políticos não era uma prática incomum em todo o continente. Devido à figura desse terrível governante brutal e sanguinário, não faltaram mitos que o descreviam como um ser sobrenatural, o que acabou resultando na famosa lenda do Conde Drácula, que foi criada pelo escritor irlandês Bram Stoker em seu romance de 1897. Embora o personagem de Drácula seja uma criação fictícia, ele foi baseado em parte na reputação de Vlad III como um líder cruel e sanguinário. A história do Conde Drácula é uma história de vampiros e horror gótico. Segundo os mitos, Drácula é um vampiro imortal que se alimenta do sangue de suas vítimas para sobreviver. Ele é retratado como um homem pálido e elegante, com habilidades sobrenaturais que incluem a capacidade de se transformar em um morcego ou lobo. O Conde Drácula é capaz de hipnotizar suas vítimas e controlar suas mentes, o que o torna ainda mais perigoso. A história de Drácula, o vampiro mais famoso do mundo, escrita por Bram Stoker, começa com um jovem príncipe chamado Vlad III, que nasceu em 1431, na cidade de Sigzoara, na Transilvânia. Ele era o segundo filho de Vlad II, um líder militar que lutava contra os turcos otomanos para proteger a Valáquia. Neste ponto da história, vemos muita similaridade com a história real de Vlad III, seguindo a história fictícia. Quando Vlad III tinha apenas 13 anos, seu pai foi assassinado pelo próprio irmão, que estava do lado dos turcos. Vlad III e seu irmão mais velho, Radu, foram capturados pelos otomanos e mantidos como reféns. Enquanto Radu se adaptou rapidamente à cultura turca e se tornou próximo do sultão Mehmed II, Vlad III foi submetido a um tratamento brutal, incluindo espancamentos e privações. Quando Vlad III finalmente foi libertado em 1448, ele se tornou o líder da Valáquia e começou a implementar políticas duras para proteger seu país contra a ameaça otomana. No entanto, em 1462, Vlad III perdeu o controle da Valáquia para as forças otomanas, lideradas por Mehmed II. Ele fugiu para a Transilvânia, onde tentou recrutar o apoio do rei Matias Corvino da Hungria. Enquanto estava lá, Vlad III soube que sua esposa havia sido capturada pelos turcos e executada. Essa perda pessoal pode ter contribuído para sua decisão de se voltar para o sobrenatural em busca de poder. Há muitas histórias diferentes sobre o que aconteceu a seguir, mas a mais famosa é a do encontro de um jovem advogado chamado Jonathan Harker com o Conde Drácula em seu castelo na Transilvânia. Harker foi enviado a trabalho pelo seu escritório para ajudar Drácula com algumas transações imobiliárias em Londres. Ele ficou impressionado com a beleza do castelo, mas também com o comportamento estranho do conde. Drácula se recusava a sair durante o dia, mas parecia bastante ativo à noite. Além disso, ele se alimentava de uma variedade de animais, como ratos e morcegos, e parecia particularmente interessado no sangue. Com o passar do tempo, Harker começou a perceber que algo estranho estava acontecendo no castelo. Ele descobriu que Drácula era, na verdade, um vampiro e que sua intenção era transformar Harker em um de seus servos. No entanto, Harker conseguiu escapar do castelo e voltar para a Inglaterra. Drácula então segue Harker para a Inglaterra e começa a perseguir sua noiva, Mina. Ele também ataca a amiga de Mina, Lucy, e a transforma em vampira. Os amigos de Harker, incluindo o professor Van Helsing, se juntam para lutar contra o vampiro e impedir que ele espalhe seu mal por toda a Inglaterra. A batalha final ocorre no castelo de Drácula, na Transilvânia, onde o grupo finalmente consegue matar o vampiro. No entanto, a história sugere que a ameaça de Drácula pode nunca desaparecer completamente, já que seu espírito pode continuar a vagar pelo mundo.
o livro de Stoker reflete muitas das preocupações e medos da época em que foi escrito, como a crescente industrialização e urbanização, a ameaça do colonialismo e o temor de doenças e infecções. A história do Conde Drácula foi adaptada e reinterpretada em inúmeras formas. Em 1931, o ator Bela Lugosi se tornou sinônimo do personagem, depois de estrelar a adaptação cinematográfica do diretor Todd Browning. Outras versões incluem a adaptação da Hammer Film Productions dos anos 1950 e 60, que incluíram atores como Christopher Lee e Peter Cushing. Vale destacar também a adaptação de Drácula na série da Netflix, onde o vampiro é o principal vilão. Na série, ele busca vingança pela morte de sua mulher, que foi queimada na fogueira. Drácula então reúne seu exército para exterminar toda a raça humana da Terra. No entanto, seu filho, um vampiro conhecido como Alucard, junto com mais 2 aliados, tentam impedir esse plano maligno. Outra adaptação que merece destaque é o filme de 2014, Drácula, a História Nunca Contada, onde é mostrada fielmente boa parte da história do vampiro criada por Bram Stoker. Desde a infância, quando é levado ao coração do Império Otomano para ser educado nas tradições dos turcos, até a morte de sua noiva e a sua transformação. Provavelmente essa é a adaptação moderna que mais possui detalhes da história. E certamente, para você que é fã da lenda do mais famoso vampiro, é uma ótima indicação de filme para assistir e entender mais um pouco sobre a lenda. A lenda do Drácula também se tornou popular em outras mídias. Em alguns casos, o famoso vampiro é retratado como um anti-herói trágico, enquanto em outros ele é um vilão cruel e sanguinário. Além das adaptações cinematográficas e televisivas, a lenda do Drácula também influenciou outras áreas da cultura popular. A música, por exemplo, foi uma das áreas que mais foi impactada pelo vampiro. Uma das bandas mais famosas a utilizar o nome de Drácula em suas letras foi o Iron Maiden, que possui diversas músicas que fazem referência ao Conde, incluindo a famosa The Number of the Beast. Outra forma pela qual a lenda de Drácula tem sido reinterpretada é através do turismo. A região da Transilvânia, na Romênia, que é a região onde supostamente teria vivido Vlad III, tornou-se um destino turístico popular, atraindo pessoas de todo o mundo para visitar as ruínas do Castelo de Bran, que supostamente teria servido como inspiração para o Castelo de Drácula. No entanto, vale ressaltar que a lenda de Drácula também é alvo de críticas e discussões, especialmente em relação à sua representação do folclore e da cultura da Romênia. Alguns argumentam que a imagem de Drácula e do vampiro em geral são ofensivas e estereotipadas, e que perpetuam uma visão distorcida da cultura e da história do país. Além disso, a lenda de Drácula também levantou questões sobre a figura do vampiro em si, e sobre sua relação com a cultura popular e o imaginário coletivo. Algumas teorias sugerem que o mito do vampiro é uma metáfora para os medos e ansiedades da sociedade em relação à morte e à perda, enquanto outras argumentam que a figura do vampiro é uma alegoria para a sexualidade reprimida e a transgressão. De qualquer forma, a lenda de Drácula continua a ser um marco cultural importante, e seu legado ainda influencia a cultura popular de diversas maneiras. Seja como uma figura assustadora e misteriosa, ou como um ícone da cultura pop, o Conde Drácula continua a fascinar e assombrar as pessoas em todo o mundo. O Drácula, como personagem icônico do terror e da literatura, ainda exerce uma forte influência nos dias de hoje. Uma das principais maneiras pelas quais Drácula influenciou a cultura pop é através de sua imagem icônica. Sua capa preta, dentes afiados e olhos sinistros são instantaneamente reconhecíveis e se tornaram um símbolo do mal e do sobrenatural. Essa imagem tem sido usada em muitas formas de publicidade, desde camisetas até brinquedos e decorações de Halloween. Drácula também influenciou muitos outros personagens da cultura pop. Por exemplo, a série True Blood apresenta um mundo onde vampiros vivem abertamente entre humanos, e essa abordagem tem sido influenciada pela imagem de Drácula. Além disso, personagens como Edward Cullen, da série Crepúsculo, e Lestat, de Entrevista com o Vampiro, foram influenciados por Drácula em suas próprias interpretações modernas do vampirismo. Já conhecia as origens da lenda do Drácula? Conhece alguma outra lenda sobre o famoso vampiro da Transilvânia? Deixa sua resposta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha para seus amigos que gostam de mitologia. Se ainda não for inscrito, se inscreva para continuar por dentro do universo mitológico. Além, é claro, de nos incentivar a trazer mais lendas e explorar cada vez mais as mais diversas mitologias pelo mundo. Caso tenha algum tema para um próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, escreve aqui nos comentários que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!